Fala, povo, vocês estão bem? Vamos falar do jogo que eu assisti hoje. Corinthians 2-0 no tempo normal em cima do Atlético Mineiro e depois uma vitória nos pênaltis. Primeiro, deixa eu agradecer você por estar aqui no meu canal, Alexandre Oliveira Jornalista. Se você pudesse se inscrever aqui já, para não esquecer no final, eu agradeço muito também se puder dar o like, compartilhar esse vídeo com bastante gente, né? Compartilhar o link do vídeo e também acionar o sininho. Olha só, eu vou te perguntar, torcedor do Atlético Mineiro, você acha que o Kudê subestimou o Corinthians, poupando alguns jogadores importantes para a partida? Vou perguntar para você, torcedor corintiano, você se assustou quando viu a escalação do Corinthians com o Fagner e sem o Rony? E sem o Adson e com o Renato Augusto? Você gostou dessa escalação? Bom, eu vou falar um pouco do jogo e vou falar que questões importantes tem que mudam o futebol, que dão temperatura para o futebol, né? Então, vamos falar da escalação do Corinthians. Ele coloca praticamente 3 zagueiros e deixa o Fagner como liberdade para ser um dos homens de meio campo. E o Fagner vinha jogando bem do meio campo para frente. Ele não conseguia mais marcar com a mesma velocidade de antes, com a mesma perfeição de antes. Ele sempre foi um bom jogador, só que agora ele não consegue marcar da mesma forma. Por isso o Bruno Mendes acaba ganhando a posição dele, por questões físicas. Aí você coloca o Fagner na frente do Bruno Mendes. Então você tem alguém que cubra o Fagner. Então o Fagner, que já voltava normalmente na questão dele como lateral para marcar, ele vem acompanhado, ele tem um escudeiro do lado dele. E ele jogou, né, na função que o Adson faz, só que mais recuado, né, chegando não tanto à linha de fundo, mas participando ali das ações ofensivas, principalmente no primeiro tempo. Então ele volta melhor que o Adson e apoia, não melhor que o Adson, mas ele passa, né, no meio campo melhor que o Adson. Então ele completa uma marcação e tem uma liberdade, né? Eu acho que o Corinthians não pode jogar com o Rony de primeiro volante como titular. Acho um bom jogador para entrar quando o time tiver que fechar ali a casa, estacionar o ônibus na frente, aí ele vai entrar para dar vida, e vai fazer isso muito bem. Mas para sair jogando, ele tem dificuldade de passe, o passe dele é sempre mais para o lado que para frente ou para trás, então demora um pouco a evolução. Tirar o Adson e colocar o Renato Augusto, não tem muito o que discutir, certo? Se você pensar, quem vai ser o meio armador da equipe? Renato Augusto. A questão do Renato Augusto era física. Nitidamente ele está pesado, nitidamente ele está fora de ritmo de jogo. Mas nitidamente ele pensa o jogo, ele enxerga o jogo. Os passes, segurar a bola e principalmente, para quem acompanhou e consegue observar isso, ele fala, ele orienta, ele comanda a equipe dentro de campo. Isso faz muita diferença para um time que estava bagunçado até então, né? Ter um cara que organize, sobe a marcação, vai você para lá, abre na esquerda. Ele faz isso o tempo todo. Isso é dele. Por isso que eu falei num vídeo passado da vitória do Corinthians sobre o Fluminense, o Corinthians vai melhorar muito quando o Michael conseguir jogar melhor. O Michael está jogando até bem defensivamente, mas ofensivamente ele não consegue fazer grandes jogadas. Mas ele é um cara que enxerga o jogo taticamente. Ele corre direito, ele corre certo, mas ele não está fazendo isso ainda. Quando ele conseguir fazer, aí o Corinthians ganha muito no meio campo. Enfim, acho que isso, na escalação do Corinthians, deu mais estofo para o time brigar aí para disputar. Falar do Atlético Mineiro. O Kudê poupou jogadores importantes, não todos, mas poupou Hulk, por exemplo. Eu fico pensando, se eu tenho a vantagem e posso sair e matar o jogo, se o Atlético faz 1-0, acaba. Porque o Corinthians não ia ter força, a torcida ia murchar. Para mim, o Kudê subestimou a força do Corinthians. É verdade, o Corinthians não estava jogando bem. Ele falou assim, esse Corinthians tá uma draga, vou dar uma poupada nos caras e dá para ir. Aí ele volta no segundo tempo, mas aí já o time tá perdendo por 1-0, a torcida do Corinthians lutando no estádio tá em cima. Cara, não dá. E não dá para jogar futebol hoje sem competir, sem intensidade. E o Atlético teve muita dificuldade de fazer isso, principalmente no primeiro tempo e metade do segundo tempo. Para o final do segundo tempo, até teve, mas daí tinha que buscar um resultado que já estava 2-0. Aí fica muito difícil. Por que tem isso? Assim? O time do Atlético Mineiro é melhor que o do Corinthians? É. Está mais pronto que o do Corinthians? Muito mais. Se você pegar por setores, o ataque do Atlético Mineiro com o Hulk e Paulinho é muito melhor que Yuri e Roger Guedes. Porque o Yuri está mal. Né? O meio-campo está muito mais azeitado, está muito mais acertado. A defesa está muito mais azeitada. Então é um time melhor. Agora, se você não compete,
Aí você coloca um peso na camisa, uma torcida que não para de cantar. É claro, é claro. O futebol é assim, ó. Eu sou muito bom tecnicamente e vou jogar contra um jogador, um adversário, que é muito bom fisicamente, mas não é tão bom tecnicamente. É nota 8, contra um cara nota 10, vai equilibrar. Fisicamente, hoje em dia, se equilibra. Então, se você tiver vontade, se você tiver intensidade, souber correr, souber fazer as coisas, você vai equilibrar a partida. É isso que acontece. Então você tem que estar muito intenso, muito competitivo, muito bem fisicamente, conta muito. Aí se você está equilibrado fisicamente, não 10-10, mas 9-10 que seja, aí a sua parte técnica, né, a sua habilidade vai surtir efeito. Aí você vai sair na vantagem. Aí você vai poder usá-la a seu favor. Senão, o jogo desequilibra. O jogo desequilibra muito, muito. Nitidamente, faltou isso no gol do Roger Guedes. O jogador do Atlético Mineiro desistiu da bola porque achou que a bola ia sair, acho que todo mundo achou, mas o Roger Guedes não desistiu. Ele não é um velocista para pegar aquela bola, porque ele não desistiu. Ele sentiu ali uma oportunidade, nem que seja de jogar para a torcida, de mostrar a raça, alguma coisa que seja. E conseguiu fazer um baita de um gol, um baita de um golaço. Aí o jogo vai para os pênaltis, e nos pênaltis, até não gosto de dizer que é loteria, mas é quem está mais frio, quem treinou mais, psicologicamente mais bem preparado. Aí, psicologicamente, a figura do Cássio é muito importante. Né? Ele já pega o primeiro pênalti cobrado pelo Hulk, e isso dá uma batida no time. Né? Isso fica bastante complicado. O Edenilson vai lá chutando a trave, enfim. Aí fica muito difícil, fica muito complicado. E eu quero até fazer uma crítica. Se os comentaristas falam assim, o cara bate a bola no canto, o goleiro vai no canto e fala assim, esse pênalti foi muito bom, batido. E se o goleiro vai para o outro lado, seria bem batido? O goleiro que foi bem na bola, conseguiu fazer uma visão. Claro, o pênalti perfeito existe, bater forte, alto, o cara não vai chegar. Mas falar isso é muito simplista, né? Tira um pouco do mérito do goleiro. Estou dizendo isso no pênalti do Yuri Alberto. E o Yuri Alberto está muito mal, ele teve muita chance. E isso mudou no Corinthians. Né? A entrada do Renato Augusto provocou no time uma questão de possibilidades. Né? O time foi para frente. E eu achava que isso é muito difícil. E eu não acreditava muito na classificação do Corinthians. Me surpreendeu, me surpreendeu. O que muda daqui para frente? Para o Atlético, vai ter que jogar com todo mundo o tempo todo. Já viu que isso aí não é muito correto de fazer. Tem que ver quem está do outro lado, né? Que história que tem aquele time do outro lado. Esse time já fez coisas parecidas? Não. Dá para poupar? Poupa depois, vai tirando os caras, faz o resultado e vai tirando os caras. Para o Corinthians, a vitória é importantíssima. Né? São 2 vitórias seguidas, um time que vinha sendo muito cobrado por performance mesmo, e tem muitos jogadores que ainda estão abaixo. Né? Na minha opinião, o Michael ofensivamente e o Yuri Alberto, né, dificilmente está fazendo gols como devia fazer e com oportunidade nos pés. Então fica aquele negócio, né? Como ambiente, uma vitória, mudam as coisas, mudam as coisas. Acho que o Corinthians tem muito para evoluir. O Atlético é um time muito mais certinho, mas não pode desperdiçar uma chance desse tamanho, de matar um adversário grande de cara. Né? Teve possibilidades, podia fazer isso. Se joga a vera desde o começo, respeitando quem está do outro lado, a chance era muito grande. Obrigado a quem viu, comenta aqui o que você achou do jogo, disso tudo que eu falei, respondo todo mundo e muito obrigado. Se inscreve no canal, aciona o sininho, hein? Aciona o sininho. Amanhã tem mais, amanhã eu falo do Fla-Flu. Abraço para vocês, tchau.